boa tarde. Iremos agora apresentar o seminário de Química Analítica Clássica 2, tendo por tema a decomposição por via seca. E aqui temos os nomes dos alunos envolvidos no projeto, do grupo. Bom, o trabalho está separado entre introdução, procedimentos, fusão ácida e alcalina, combustão, vantagens e desvantagens da via seca, conclusão e, por fim, as referências. Numa análise química, temos como objetivo separar, identificar e determinar a quantidade relativa de uma amostra, e para isso é necessária uma série de etapas a serem seguidas para se obter um resultado de qualidade. A etapa mais importante na determinação quantitativa de elementos químicos é o preparo da amostra, principalmente porque envolve decomposição da amostra e extração dos analitos antes da determinação. Atualmente, o desafio no preparo de amostras é obter os melhores resultados, no menor tempo possível, com a mínima contaminação, baixo consumo de reagentes e menor geração de resíduos. O preparo da amostra pode ser realizado por uma simples diluição ou com aquecimento para extração ou decomposição total. No entanto, para um pré-tratamento mais efetivo, na maioria das vezes é preciso adicionar reagentes à amostra e aplicar energia suficiente para quebrar ligações e estrutura cristalina de compostos sólidos. Os métodos mais utilizados no preparo de amostras são a decomposição por via seca e via úmida. Em destaque, a decomposição por via seca pode ser realizada por meio da fusão e da combustão, procedimentos em que a energia térmica é imprescindível. Os equipamentos utilizados como fonte de calor são o forno de Mufla, micro-ondas e o bico de Bunsen. O forno de Mufla é utilizado pois é capaz de alcançar altas temperaturas numa faixa de 200 até 1400 graus Celsius, permitindo a decomposição da matéria orgânica da amostra num processo de fusão, por exemplo. O forno de micro-ondas é manuseado pois a energia das micro-ondas é muito menor que a energia necessária para quebrar as ligações das moléculas orgânicas mais comuns, sendo suficientes apenas para alternar a frequência das rotações moleculares. Já o bico de Bunsen é um queimador de pequeno porte, onde pode-se manipular a entrada de ar e gás. Como dito anteriormente, a decomposição por via seca pode ser feita através de duas maneiras, fusão e combustão. A grande diferença entre elas é a natureza do composto a ser analisado. Caso este seja um material orgânico, a combustão será o processo ideal a ser realizado. Entretanto, se o material em questão for inorgânico, este será decomposto através de uma fusão. A fusão é uma reação heterogênea realizada em altas temperaturas entre a amostra e um fundente, mas que ocorre à pressão ambiente. Se a amostra a ser trabalhada for básica, é realizada uma fusão ácida, utilizando um fundente ácido. Já se a amostra for ácida, ocorre o inverso. A fusão em questão será alcalina, assim como o fundente a ser empregado. O produto da reação é convertido em formas sólidas diferentes que são facilmente dissolvidos em ácidos, bases ou em água. Em relação às amostras, estão retratados aqui alguns exemplos possíveis, tais como cimento, aluminatos, silicatos e determinados minérios, minerais e óxidos. Por outro lado, o fundente é o reagente utilizado para reduzir a temperatura de fusão de uma amostra. Podem ser citados como exemplos bisulfatos, carbonatos e hidróxidos de metais alcalinos. A fusão envolve a adição de um excesso de reagente sobre a amostra finalmente moída. A proporção entre as massas de amostra e fundente pode variar de 1:2 a 1:50. A amostra é colocada em um cadinho de níquel ou de uma lígua entre platina e ouro, seguindo-se por aquecimento em forno Mufla, que pode variar entre 300 e 1200 graus Celsius. Após o aquecimento por um dado período de tempo necessário para que a amostra fique totalmente fundida, de alguns minutos a várias horas, o líquido fundido se solidifica resfriado à temperatura ambiente e, uma vez no estado sólido,
A amostra se desprende facilmente das paredes do cadinho quando quebrado com movimentos leves. Por fim, uma fusão bem-sucedida gera um material facilmente solúvel. O processo de fusão, tanto ácida quanto alcalina, possui vantagens e desvantagens. A fusão é ideal para materiais cerâmicos de difícil digestão, como minérios refratários, aluminas e óxidos. Ela possui um baixo custo de execução. Além disso, seus produtos de reação são isentos de gases tóxicos ou corrosivos e o processo pode ser considerado como rápido. Por outro lado, a fusão é inadequada para elementos voláteis devido ao emprego de altas temperaturas. Além do mais, ela apresenta uma solução da amostra com um alto conteúdo de sólidos dissolvidos e possui interferências espectrais causadas pelo fundente. A combustão é a decomposição de materiais orgânicos em que a queima da amostra é realizada pelo oxigênio do ar em um forno tipo mufla entre as temperaturas de 400 a 800 graus Celsius, dependendo da amostra, como é apresentado na tabela. Enquanto o leite precisa de no máximo 500 graus Celsius, o amido, que é um carboidrato de cadeia longa, precisa de 800 graus. Essas temperaturas, assim, permitem a destruição da matéria orgânica. Após a decomposição, o resíduo é inorgânico e solúvel em ácido diluído. O resíduo é transferido para um frasco volumétrico antes da análise, onde os analitos de interesse geralmente são o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio. O processo apresenta vantagens e desvantagens. Assim como a fusão, a combustão aplica-se a grandes quantidades de amostra, as quais podem ser solubilizadas em pequenos volumes de ácido, o que diminui a diluição e permite a determinação de elementos presentes em baixas concentrações. A cinza é livre de matéria orgânica, o que é desejável para algumas técnicas analíticas. Além disso, a combustão geralmente não necessita de reagentes além do oxigênio do ar, o que reduz contaminações, torna o processo mais simples e barato. Entretanto, vale ressaltar que a exatidão pode ser comprometida quando a combustão é realizada em cadinhos que podem conter contaminantes em sua constituição, além de que também não é recomendada para elementos voláteis como os listados no slide. A combustão também pode causar retenção da amostra no recipiente e apresenta dificuldades em dissolver alguns óxidos metálicos. Agora, listaremos um pouco das vantagens e desvantagens da decomposição por via seca, principalmente quando comparada a outras técnicas de preparo de amostra, como, por exemplo, a decomposição por via úmida. A decomposição por via seca é o método mais simples de decomposição, devido aos próprios equipamentos utilizados. Como já dito anteriormente, a técnica pode ser empregada em um grande volume de amostra, que é posteriormente dissolvido em pequeno volume de ácido, o que confere uma relação entre massa de amostra e volume final muito flexível, não sendo essa uma limitação como muitas vezes encontramos na via úmida. E claro, a solução final é compatível com o método de detecção apropriado. Uma das grandes vantagens é a não necessidade de emprego de ácidos concentrados, como ocorre na via úmida. Nesse sentido, é importante ressaltar que o emprego de ácidos concentrados apresenta alguns aspectos críticos para a análise, como a segurança da manipulação e a pureza, sendo a pureza tão determinante a ponto de muitas vezes exigir uma etapa de purificação anterior, ou seja, uma destilação do ácido, de forma a evitar a contaminação da amostra. Além disso, a técnica não demanda muita atenção e tempo do operador, não requer o uso de capelas especiais e permite a utilização de uma ampla variedade de cadinhos de diferentes materiais, como, por exemplo, porcelana, quartzo, platina e zircônio. Por fim, temos a possibilidade de realizar decomposições simultâneas, uma vez que existem muflas com capacidade para um grande número de cadinhos. Já em relação às desvantagens, pelo fato do procedimento da técnica ser conduzido em muflas e necessitar de fontes de aquecimento em geral, temos as desvantagens intrínsecas a esses fatores, como a utilização de altas temperaturas e o consequente alto gasto de energia.
Além disso, alguns materiais podem apresentar um longo tempo de queima, e muitos elementos podem ser perdidos por volatização, como o chumbo, o cádmio, o cálcio, o ferro e o cromo, principalmente quando lidamos com temperaturas acima de 550 graus Celsius. Entre as desvantagens, também temos a perda de amostra como aerossol sólido ou espuma e a dificuldade de dissolução de algumas cinzas geradas após a queima. Além disso, o alto risco de contaminação também deve ser levado em conta na escolha por essa técnica. Ele pode ser proveniente das impurezas de fundentes adicionados ou de cadinhos utilizados. Muitas vezes, inclusive, os componentes da amostra podem reagir com o material dos cadinhos. Por exemplo, se o cadinho for de porcelana ou sílica, o elemento pode reagir e ficar aderido nas paredes do cadinho, sendo perdido nesse tipo de pré-tratamento. Além disso, silicatos, fosfatos e óxidos também podem se combinar facilmente com o esmalte dos cadinhos de porcelana, o que configura como uma grande desvantagem. Dos fatos mencionados, conclui-se que a decomposição por via seca é um dos métodos mais simples entre as possíveis decomposições. Levando em consideração os dois slides anteriores, nota-se que a quantidade de vantagens supera a quantidade de desvantagens, o que a caracteriza como um processo vantajoso. Dessa forma, a decomposição por via seca pode ser classificada em dois tipos, fusão e combustão, como foi apresentado durante a apresentação. Para concluir, vemos um exemplo de aplicação do processo de fusão, o qual tem como características aspectos que foram previamente mencionados. Bom, aqui temos as nossas referências. Fim.